Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Bom dia, hoje quinta-feira, 13 de dezembro de 2012. Bom dia a você de todo o Brasil. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, José Calazans. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. Confira agora os principais destaques desta quinta-feira. Bebê nasce de parto normal em Goiânia às 12 horas, 12 minutos deste dia 12 de 12 de 2012. Médicos estão presos por fraudar vestibulares de medicina. Valério acusa PT de ter cobrado pedágio na publicidade do Banco do Brasil. Em discurso, Lula faz crítica indireta à imprensa. Vice-presidente da Venezuela diz que recuperação de Chávez será difícil. Dunga é apresentado como novo técnico do Internacional. São Paulo ganha Sul-Americana em jogo que não acabou. Vila anuncia o primeiro reforço para 2013. Esses e outros assuntos a partir de agora, aqui no Mundo em sua casa. Agora são 7h02. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia de céu nublado, encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 26 graus. Umidade relativa do ar fica entre 95% e 55%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa também é transmitido pela 101,5 FM de Iporá. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, guerra dos royalties, Dilma é derrotada e Rio recorre ao Supremo. O Estado de São Paulo, Dilma manda ministros defenderem Lula de denúncias. Correio Brasiliense, Luiz Estevão é dono de 10% das terras privadas do Distrito Federal. Valor econômico, oferta maior e preços em queda revigoram TV paga. Estado de Minas, mineiro come mal e não se cuida. Jornal do Comércio, CCJ do Senado aprova dobro de multa e mais rigor para lei seca. 0 hora, operação para blindar Lula. Governistas evitam depoimento de Rosemary Noronha no Congresso. Brasil Econômico, Congresso mostra que derrubará veto de Dilma à lei dos royalties. Diário da Manhã, fraudes em vestibular, vaga em medicina por R$80 mil. O Popular, servidor estadual pode ter de pagar mais por previdência. Agora são 7h04. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Governador Marconi Perillo vai a Davinópolis e Catarão agora pela manhã para inaugurar e lançar obras. O primeiro compromisso é às 8h30 em Davinópolis, onde lança obras de pavimentação asfáltica da GO 210 no trecho Davinópolis, divisa Goiás com Minas. Às 9h30, já em Catalão, o governador Marconi Perillo inaugura a pavimentação asfáltica da GO 457 no trecho divisa Minas Gerais, Goiás, GO 301. Em seguida, às 10 horas, o governador inaugura a pavimentação da GO 457 no trecho entre a GO 301 e a divisa de Goiás com Minas. 7h05. Relatório final do orçamento do governo de Goiás para 2013 passa pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa e no sábado deverá ser votado em plenário. Esse assunto e a ameaça de Carlinhos Cachoeira ao Partido dos Trabalhadores movimentaram a casa ontem à tarde. O relatório final do orçamento do governo de Goiás para 2013 foi apreciado e aprovado por 29 deputados, os quais fizeram 600 emendas, cada uma no teto máximo de até R$ 2.926.000.
A previsão orçamentária 2013 passa dos atuais 17 bilhões para 22 bilhões de reais. Segundo o relator do orçamento, deputado estadual Lincoln TJ do PSD, merecem destaques os investimentos do governador Marconi Perillo em habitação e no Plano de Ação Integrada, o PAI. E uma das grandes novidades da lei orçamentária anual referente ao ano de 2013 é a apresentação do PAI. Há algo em torno de 5 bilhões de recursos destinados ao PAI. O que nós vamos poder ver é que a maioria dos programas sociais, programas de infraestrutura vão estar localizados no PAI. Você vê só para a GEAB, algo em torno de 500 a 600 milhões de reais. Cerca de 10% daquilo que está previsto no PAI é para construção de moradia. Outro assunto que tomou conta dos bastidores da Assembleia Legislativa ontem à tarde foi a ameaça de Carlinhos Cachoeira ao Partido dos Trabalhadores sobre a relação do PT com a empresa Delta. Os deputados petistas fizeram chacota com Cachoeira e Marcos Valério, este do Mensalão. Ouça o que disse o petista Carlos Cabral. Garganta Profunda, que eu conheço, é um filme erótico que existiu no passado. Talvez deve ser a isso que ele está se referindo. Ouça agora o petista Mauro Rubem. A chantagem de criminosos não atinge o partido. Policiais que trabalharam e foram contaminados pelo Césio 137 ocuparam as galerias do plenário da Assembleia Legislativa, mas o projeto de lei que trata de promoção para eles não chegou ainda na Assembleia. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. E os deputados estaduais goianos aprovaram nesta quarta-feira a prorrogação por mais 90 dias da CPI do Cachoeira na Assembleia Legislativa. Os trabalhos agora podem ser estendidos até o início de abril de 2013. A justificativa para a prorrogação é que a CPI precisa investigar os contratos da construtora Delta com prefeituras comandadas por PT e PMDB. A Assembleia Legislativa aguarda decisão sobre recurso contra liminar do último mês de agosto que impediu a CPI de examinar esses contratos. 7-7. O Ministério Público vai buscar apoio da CNBB contra a PEC 37, que tira o poder de investigação do Ministério Público. Campanha nacional pelas redes sociais foi lançada em Brasília contra a matéria que tramita no Congresso Nacional. A proposta de emenda à Constituição, chamada PEC 37 de 2011, estabelece que a apuração das infrações penais será atribuição privativa das polícias federal e civil, modificando-se a autorização constitucional que confere ao Ministério Público e a outras instituições o exercício da atividade de investigação criminal. A matéria tramita no Congresso Nacional e causa indignação no MP, no IBAMA, na Receita Federal, na Controladoria Geral da União, COAF, no Banco Central, na Previdência Social, nos fiscos e controladorias estaduais, pois elas perderão poder de investigação. Motivo que levou ao lançamento nesta semana em Brasília da campanha Brasil contra a Impunidade, não a PEC 37, PEC da Impunidade, como relata a presidente em exercício da Associação Goiana do Ministério Público, Leila Maria de Oliveira. De imediato ela foi lançada nacionalmente, mas pelas redes sociais, Twitter e Facebook. Quando for em março, nós vamos lançar em todas as comarcas dos estados e no dia 29 em todas as capitais, fazendo audiência pública, campanha no rádio, no TV, com flyers, com outdoors, com todo o material que nós já temos. A necessidade de a imprensa nos ajudar a esclarecer a população e se a PEC 37 for aprovada, vai realmente virar uma verdadeira impunidade no Brasil. Ontem, o próprio policial federal disse: pergunte a cada 10 pessoas aí na rua que precisou de uma delegacia de polícia, que apenas 2 vão te falar que foram atendidas, as demais não foram. E elas vão ao Ministério Público, vão a outros órgãos e de uma forma ou de outra acabam atendidas, né? Mesmo todo mundo investigando, já tem o tanto de crime, de colarinho branco e tudo que se tem. Operações de grande repercussão nacional, como Anaconda, Caixa de Pandora, Satyagraha e Monte Carlo, e o próprio Mensalão, foram consequência do trabalho articulado entre o Ministério Público, a Polícia Federal e a sociedade brasileira. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Horário brasileiro de verão em Goiânia, 7h10. O mundo em sua casa.
Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. Supremo Tribunal Federal negou pedido de liberdade ao juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto Lalau. Ele foi condenado a 26 anos de prisão em regime fechado por desvios de verbas cometidos na construção do prédio do Fórum Trabalhista da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Desde agosto de 2007, Nicolau cumpre prisão domiciliar devido a problemas de saúde. 7:11. Operador do mensalão Marcos Valério afirmou à Procuradoria-Geral da República que o Partido dos Trabalhadores se apropriou de uma parcela do dinheiro gasto com publicidade pelo maior banco público brasileiro. Na reportagem de ontem, o jornal Estado de São Paulo diz que o operador do mensalão Marcos Valério, em depoimento a duas procuradoras, acusou ex-dirigentes do Banco do Brasil de terem criado uma espécie de pedágio das agências de publicidade que prestavam serviços ao banco. De acordo com o jornal, Marcos Valério disse que 2% de todos os contratos seriam destinados para o PT. Segundo o jornal, o suposto esquema de desvio de dinheiro público foi elaborado por Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e que foi condenado no julgamento do mensalão, e também por Ivan Guimarães, ex-presidente do Banco Popular do Brasil. O advogado de Henrique Pisolato negou as denúncias e disse que o ex-diretor do Banco do Brasil recebeu as notícias com muita indignação. O Banco do Brasil divulgou nota dizendo que já prestou todas as informações às autoridades competentes para a investigação dos fatos e que as agências de publicidade que atendem ao banco são contratadas por licitação. Ontem, parlamentares de oposição foram à Procuradoria-Geral da República cobrar uma investigação das denúncias e querem que Marcos Valério preste depoimento no Senado. Em Paris, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma crítica indireta à imprensa no fim de seu discurso feito ontem no Fórum do Congresso Social, na capital francesa. O petista disse que políticos denunciados são expostos à exaustão da imprensa, mas banqueiros envolvidos em problemas não aparecem porque pagariam publicidade de certas publicações. No Palácio do Planalto, a ordem é defender o ex-presidente Lula. Nesta quarta, o secretário-geral da Presidência, Gilberto Carvalho, disse que Lula está indignado com a atitude de Marcos Valério. Os ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e o de Comunicações, Paulo Bernardo, criticaram o depoimento de Marcos Valério, apontado como operador do mensalão e condenado a mais de 40 anos pelo STF, e em depoimento à Procuradoria-Geral da República, prestado em setembro, que o ex-presidente Lula autorizou empréstimos dos bancos Rural e BMG para o PT, com o objetivo de viabilizar o esquema. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que o depoimento de Valério não é digno de credibilidade e foi feito para tumultuar. Uma pessoa que foi condenada a 40 anos de prisão, depois da condenação, comparece ao judiciário para fazer uma delação que pretende reduzir sua pena, ela vai falar aquilo que acha que pode melhorar a sua condição. Já o ministro da Secretaria-Geral, Gilberto Carvalho, afirmou que Marcos Valério nunca pisou no gabinete do ex-presidente Lula. O que esse senhor tem revelado, particularmente naquilo que diz respeito ao presidente Lula, é de uma falácia, é de uma falsidade impressionante, e me impressiona a credibilidade que se dá a esse cidadão nessa hora. Já o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse que não acredita de jeito nenhum na denúncia de que o diretor-presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, tenha ameaçado de morte o publicitário Marcos Valério, operador do esquema
tema do mensalão. Para o ministro, não há novidades nas denúncias apresentadas em novo depoimento feito por Valério. Eu não vi ninguém falar isso sobre ameaça de morte, não acredito de jeito nenhum, e vi o Paulo Okamoto negando. Portanto, fico com a palavra dele. Segundo o relato de Valério ao MP, Okamoto teria se reunido com ele na academia de tênis em Brasília, ocasião em que teria dito de que tem gente do PT que acha que a gente deveria matar você, ou você se comporta, ou você morre, teria enfatizado Okamoto. De Brasília, Ronaldo Berwanger. 7h15. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que reduz o preço da energia elétrica no país. A proposta agora segue para votação no Senado antes de ser encaminhada para a sanção presidencial. A medida provisória permite que o governo renove as concessões das usinas, transmissoras e distribuidoras de energia que vencem entre 2015 e 2017. Em troca disso, essas concessionárias têm que aceitar receber remuneração de até 70% menor pelo serviço prestado. Essas medidas, junto com o corte de encargos que incidem sobre a conta de luz, permitirão, segundo o governo, a redução do custo da energia para residências, comércio e indústria. Horário brasileiro de verão, 7h16. Congresso Nacional também aprovou urgência para votar veto dos royalties. Em uma sessão tumultuada, o plenário do Congresso aprovou nesta quarta-feira o regime de urgência para apreciação do veto à lei dos royalties feito pela presidente Dilma Rousseff. Com a aprovação da urgência, o presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, já afirmou que vai convocar para a próxima terça-feira a sessão que vai apreciar o veto. Sim, eu acredito que está convocada não só esse problema do royalties, como também uma pauta muito longa que diz respeito a créditos especiais que têm que ser abertos e o orçamento está sendo quase concluído na sua execução. De maneira que o Congresso tem que realizar essa sessão para colocar esses projetos em dia. E votará, se apresentado o pedido de urgência, eu acredito que votará sim, para a próxima terça-feira. O requerimento de urgência para a votação do veto foi aprovado pelos deputados com 348 votos favoráveis e 84 contrários e uma abstenção. Entre os senadores, o placar foi de 60-7. O projeto aprovado no Congresso diminuía a parcela de royalties e da participação especial dos contratos em vigor destinada a estados, municípios, produtores de petróleo. Mas Dilma vetou a apreciação do veto dos royalties, vai passar na frente de outros 3.060 vetos que aguardam apreciação pelo plenário do Congresso. Caso o veto de Dilma seja derrubado na próxima terça, a decisão deve ser publicada no dia seguinte no Diário Oficial da União, estendendo a nova distribuição dos royalties sobre os contratos em vigor de blocos em operação. Caso o veto seja mantido, a lei permanece inalterada. De Brasília, Ronaldo Berwanger. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou ontem projeto de lei que endurece as punições para quem dirigir embriagado. O projeto aumenta o valor da multa e prevê a apreensão da carteira de habilitação do condutor que estiver sob o efeito de álcool. O valor da multa para quem é pego embriagado, que hoje é de R$ 957, passa para R$ 1.915,40. Se o motorista for reincidente em um período de 12 meses, o valor dobra. A matéria segue para o plenário do Senado para votação em regime de urgência. 7h18. Uma forte gripe impediu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, de comparecer ontem à sessão do julgamento do mensalão, que decidiria sobre a perda de mandato dos deputados condenados. No encerramento da última sessão, o julgamento sobre esse tema estava empatado em 4-4. Celso de Mello, o mais velho entre os atuais ministros do STF, dará o voto de desempate, se estiver em condições de comparecer à sessão desta quinta-feira. A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta-feira a empresários franceses em Paris que o governo pretende criar cerca de 800 aeroportos regionais no país. Segundo a presidente, pelo projeto, cada cidade com até 100 mil habitantes deverá ter um aeroporto a no máximo 60 quilômetros de distância. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Política internacional. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse ontem que a recuperação do presidente Hugo Chávez será complexa e difícil. Ele afirmou também que a cirurgia desta terça em Cuba para retirar um tumor na região pélvica foi difícil e delicada. Ele pediu que os venezuelanos enfrentem de forma tranquila os dias difíceis que terão pela frente. Foi a quarta operação de Chávez em 18 meses. 7h19. O mundo em sua casa. O
Oi, amigo. Tudo bem com você? Tudo bem sim, e você? Tô muito feliz. Comprei um carrinho novo. Você quer ver? Uau, quero. Onde a gente se encontra? Na porta da escola? Pode ser. Depois da aula? Pode ser. Se quiser, eu te empresto. Você vai adorar. Legal. Não conta pra sua mãe, tá? Pode deixar. Até lá. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Denuncie. Disque 100, Ministério Público de Goiás. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Após 11 assassinatos de moradores de rua em Goiânia nos últimos 2 meses, a Prefeitura da capital anunciou que vai realizar o segundo mutirão da acolhida. O evento acontecerá na próxima sexta-feira e sábado na Unidade Municipal de Assistência Social no setor Pedro do Vico. O objetivo é acolher e orientar pessoas em situação de rua sobre os projetos sociais do governo municipal. Segundo a Prefeitura, essas pessoas vão receber serviços de saúde e de promoção à cidadania. Uma campanha contra a mendicância e o ato de dar esmolas também será iniciada. 7h21. A Polícia Civil acredita que o cantor sertanejo José Bonifácio Sobrinho Júnior, conhecido como Boni Júnior, foi vítima de homicídio. Boni tinha 28 anos e morreu no dia 28 de outubro deste ano. Segundo a versão da Polícia Militar, na época ele se envolveu em um acidente com um carro da corporação após furar um bloqueio policial na GO 515, que liga Panamá a Goiatuba. No entanto, a Polícia Civil contesta a versão, pois ficou comprovado pela perícia técnica que a cena da morte foi alterada e que o cantor foi alvejado com um tiro na cabeça. Hoje os PMs participarão da reconstituição da morte. O corpo do sertanejo deverá ser exumado para ajudar nas investigações, mas a data ainda não foi definida. Segundo um dos delegados responsáveis pelo caso, Ricardo Chuieri, há a hipótese de que a arma supostamente usada pela vítima para atirar contra os policiais tenha sido plantada. 7h21. Suspeito de praticar assaltos, ex-jogador do Vila Nova é preso por assassinato. Ex-atacante da equipe de base do Vila Nova, Paulo Pereira Jacinto Júnior, de 22 anos, o Zulu, foi preso acusado de matar com 4 tiros na noite do último dia 7 de outubro, na Praça Universitária, Eric Lopes da Silva, de 26 anos. A vítima foi executada sem qualquer chance de reação, simplesmente por estar namorando há 3 meses com uma ex-mulher de Zulu. Relata o adjunto da Delegacia Estadual de Homicídios, delegado Murilo Polatti. Desde outubro a gente vem no encalço dele, a partir do momento que ocorreu o crime, nós representamos a prisão temporária dele, e ainda em outubro foi expedido o mandado de prisão. A dificuldade foi conseguir localizá-lo, até porque ele evadiu-se da casa que morava, da mãe dele, ficava em locais incertos, acreditamos que em casa de comparsas de crimes, e sabemos que poderíamos pegá-lo justamente fazendo o que ele mais gosta, que era jogar futebol. E a gente tomou conhecimento que ele até recebia para jogar por alguns times, né, de vários, de intermediários, e conseguimos, enfim, sabendo que ele ia disputar um semifinal de um campeonato, conseguimos fazer a abordagem dele momentos antes de ele ir para o vestiário, inclusive, né, portando uma arma de fogo. O Eric foi executado por puros ciúmes? Segundo consta, sim, o momento que ele foi assassinado, ele estava com a ex-mulher dele, com a filha também pequena, de apenas 2 anos, num ato de covardia, sem qualquer possibilidade de defesa. Foi alvejado por 4 disparos, 2 nas costas, um na cabeça e um no tórax. Nos leva a crer que realmente tenha sido só crime passional, até porque ele demonstrava um amor e uma relação até de conturbação com a própria ex-mulher. Além do homicídio, Paulo Pereira, que foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma e já tem passagem por roubo, está sendo investigado também em outros 2 assaltos ocorridos recentemente nos setores Sul e no Jardim Riviera, em Goiânia. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Operações de fiscalização no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia apreendem grande quantidade de aparelhos celulares. O desafio agora é colocar em pleno funcionamento equipamentos de bloqueio de sinal nas unidades. A Agência Goiana do Sistema de Execução Penal destruiu 1.500 aparelhos celulares apreendidos em operações de fiscalização nos últimos 6 meses nas unidades do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Esse tipo de ação continua a ser necessária, segundo o presidente da agência, Edemundo Dias, porque nem todos os bloqueadores de sinal instalados no local estão em pleno funcionamento.
Os bloqueadores não funcionam só na POG e na CPP. Nós estamos, nesse momento, nós temos dois caminhos. Ou as operadoras investem, o investimento é alto e elas não querem investir, e aí com a Anatel não chegamos a um denominador comum, ou nós vamos ter que comprar um outro equipamento. Nós estamos já analisando esses equipamentos. Nós temos equipamento que varia de 200 mil a 2 milhões, dependendo da tecnologia. Edemundo Dias explica ainda que enquanto não dispõe de tecnologia que impeça o uso de celular em todas as unidades do complexo prisional, medidas preventivas estão sendo tomadas. Nenhum servidor até para dar exemplo, dentro da carceragem será permitida a utilização de celular. Se eles quiserem utilizar numa medida emergencial, usa o rádio. É um aparelho de comunicação de rádio que tem para questões emergenciais. A previsão da Agência Goiana do Sistema de Execução Penal é que até fevereiro os novos aparelhos para o bloqueio de sinal para ligações com telefone móvel já estejam em operação. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h26. A Polícia Federal prendeu até agora 49 pessoas em todo o país suspeitas de fraudar vestibulares de faculdades de medicina em vários estados e no Distrito Federal. Uma das 7 quadrilhas envolvidas nas fraudes lucrava até R$2 milhões na época das provas, de acordo com o delegado-chefe da operação, Leonardo Damasceno. As investigações da operação, batizada de Calouro, ocorreram durante 1 ano e 6 meses e identificaram fraudes em 53 provas de admissão para cursos de medicina em 11 estados e no Distrito Federal, em unidades de ensino privadas e em algumas estaduais. Os criminosos cobravam entre 45 e 80 mil reais para vender gabaritos de provas. Uma das 7 quadrilhas envolvidas nas fraudes lucrava até R$2 milhões na época dos testes. Em Goiás foram cumpridos 30 mandados de prisão, sendo 22 em Goiânia, 7 em Aparecida de Goiânia e 1 em Anápolis. Entre eles estão empresários, um engenheiro e um médico que já possui passagem por formação de quadrilha e por fraude em concurso público. Horário de verão, 7h27 em Goiânia. Polícia escuta depoimento da anestesiologista que participou da cirurgia da Miss Jataí. Delegada titular do 13º Distrito Policial, Miriam Borges, ouviu ontem o depoimento da anestesiologista que participou do procedimento cirúrgico da modelo Louana Adriele de Castro Silva, doutora Beatriz Vieira Espíndola. A delegada apontou quais foram as principais informações colhidas durante o procedimento. Indagou se ela tinha alguma doença, se ela sentia alguma dor no peito, uma falta de ar, alergia, indagou sobre os hábitos sociais, ou seja, se ela fumava, se ela bebia. Segundo ela, a Luana foi muito categórica em dizer que ela não tinha nenhum problema de saúde, não fazia uso de nenhum medicamento, não usava droga, que fazia exercícios regularmente. Então, assim, ela estava gozando de plena saúde. E ela fala também que fez, o exame físico com ausculta cardíaca e pulmonar, sem alteração. Então, ao analisar os exames pré-operatórios que estavam lá no prontuário, o hemograma, coagulograma, o hepatite B, HIV e eletrocardiograma, embora o eletro estava consignado a essa arritmia sinusal, ela fala que isso não é considerado uma doença. De acordo com Miriam Borges, a anestesiologista também falou sobre o que aconteceu durante a cirurgia. Segundo ela, por volta das 7h30, lá ela iniciou o trabalho referente à anestesia. E assim que ela fez a anestesia, que ela fala que o doutor começou a fazer a cirurgia, por volta entre 8h15 e 8h20, ela apresentou uma bradicardia sinusal, ou seja, houve uma diminuição nos batimentos cardíacos. Só que essa paciente ela só poderia ser transferida depois de estável. Só que de repente, para surpresa de todos, por volta de 10h15, a paciente volta a fazer a segunda parada cardíaca. E aí depois que estabilizou, eles ainda aguardaram por volta de 1 hora, 1h30, aí quando fizeram a transferência dela para a UTI móvel, da UTI móvel lá para o Hospital Monte Sinai. Ela alega categoricamente que lá foi encaminhada diretamente para a UTI, com todo o sistema, comércio intensivista, enfim. A modelo Louana Silva morreu no dia 1º de dezembro durante uma cirurgia de implante de prótese de silicone nos seios. Lorena Borges para o Sistema Brasil Central de Rádio.
7h29. A polícia realizou ontem à tarde uma operação de combate a casas de jogos ilegais em Valparaíso, Planaltina de Goiás e Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. De acordo com a polícia, as casas de jogos alvos da operação pertencem a José Olímpio Queiroga e Raimundo Washington de Souza Queiroga, apontados pela Polícia Federal como ligados ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. Preso o traficante que abastecia mais de 20 bocas de fumo. Foragido do presídio de Trindade, Romerson Jorge da Silva, de 29 anos, foi preso por agentes da Delegacia Estadual de Repressão aos Narcóticos em uma casa onde estava escondido há pelo menos 2 meses, na rua Couto Magalhães, na cidade Jardim, em Goiânia. No imóvel, os policiais encontraram drogas, um revólver, munição, R$4.000 em dinheiro e um caderno que, segundo o titular da DENARC, delegado Odair José Soares, mostra ser ele o principal abastecedor de 23 pequenos traficantes. Romerson foi preso com 10 quilos de cocaína, R$4.000 em dinheiro, arma de fogo, muita munição e uma contabilidade do tráfico. Ele abasteceria aí pequenos traficantes da Grande Goiânia? Sim, da Grande Goiânia e da cidade de Trindade. São mais de 30, 23 identificados já com nomes desses pequenos traficantes. Tem mais alguém para ser preso? Tem mais alguém. Nós vamos desencadear a operação agora, já que aqui nós temos a materialidade do crime. Agora nós vamos atrás dos comparsas e dos colaboradores. Além do tráfico, Romerson, que está sendo investigado em pelo menos um assassinato, irá responder agora também por uso de documentos falsos, uma vez que na ocasião em que foi preso, portava uma carteira de habilitação e outra de identidade em nome de Elton Rodrigues da Silva. Aulus Rincon para o Sistema Brasil Central de Rádio. A disputa territorial entre Goiás e Bahia, que se arrasta há quase um século, será discutida nesta quinta-feira. O Procurador-Geral do Estado, Alexandre Tocantins, representará Goiás na audiência de conciliação do Supremo Tribunal Federal em Brasília, com o representante legal da Bahia. A sessão visa firmar um acordo entre os dois estados para definir a linha permanente da divisa. 7h32. Antitumoral desenvolvido no Brasil será testado em humanos. A pesquisa iniciada em 2003 pelo Instituto Butantan está em fase de testes pré-clínicos. Esta etapa é realizada em animais e deve comprovar a eficácia da proteína desenvolvida a partir de uma substância presente na saliva do carrapato estrela. Segundo a pesquisadora-chefe do estudo, a farmacêutica Ana Marisa Tavassi, a descoberta da molécula capaz de reduzir tumores cancerígenos já é um avanço significativo. Nós já fomos capazes de entender o mecanismo de ação da molécula, somos capazes de produzir essa molécula em uma quantidade razoável já, e já estamos iniciando os testes não clínicos, que são aqueles de segurança, se a Anvisa assim entender, começar os testes em seres humanos. A farmacêutica explica que após essa fase, os primeiros resultados devem aparecer em humano e só então os testes podem ser realizados em pacientes com câncer. A saliva do carrapato possui substâncias tóxicas para células tumorais sem oferecer risco para células saudáveis. Uma descoberta científica desse porte traz esperança para o mundo inteiro. Nós temos chegado à remissão completa do tumor. É claro que existe um caminho ainda e provar que em seres humanos é a mesma coisa. Agora, qual é a fase exata que a gente consegue chegar na cura? No laboratório a gente faz os experimentos todos controlados, então a gente não deixa o animal ficar completamente mal para iniciar o tratamento. Na fase que nós estudamos, nós conseguimos ver cura. Então isso é uma esperança. A pesquisa inicialmente foi patrocinada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e hoje também é financiada e patenteada pela empresa brasileira União Química Indústria Farmacêutica. O estudo já foi registrado no Instituto de Propriedade Industrial, INPI, devido ao grande potencial terapêutico da molécula. A descoberta também está protegida pelo Patent Cooperation Treaty e a expectativa é de que o medicamento seja totalmente produzido no Brasil. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Horário brasileiro de verão, 7h34. O governo do estado retirou da pauta de votação deste ano da Assembleia Legislativa de Goiás o item do projeto de lei 188 que prevê o aumento das taxas sanitárias dos serviços prestados pela Agrodefesa. A retirada do item da pauta de votação da Assembleia veio após forte manifestação do setor agrícola goiano que se mobilizou contra o aumento das taxas, que chegariam em alguns itens a mais de 200%. Para falar sobre essa retirada, vamos conversar agora com Bartolomeu Braz, vice-presidente institucional da FAEG. Bom dia.
Bom dia Gil, bom dia Calazam, bom dia a todos os ouvintes do mundo em sua casa. Bartolomeu, por que houve tanta mobilização contra o aumento das taxas por parte dos produtores rurais de Goiás? Olha, esse projeto foi colocado no final do ano passado e a pedido e solicitado aí a Federação da Agricultura de Goiás, pelo José Mário Schreiner, por todos os produtores, presidentes do sindicato, foi retirado o ano passado, com valores muito altos, e eles tentaram negociar taxas. Depois da entrada no final do ano passado, eles tentaram negociar taxa com os setores de cada variedade, que seria carnes, que seria pecuária de leite, que seria aves, suíno, cana-de-açúcar, soja, e não entrou-se um consenso. Alguns casos, não existe nem programas fitossanitários para ter a cobrança, para ter a legalidade da cobrança. Então chegou e mesmo assim o governo, juntamente com a Agrodefesa, insistiu em colocar esse projeto agora no final, mesmo sem o consenso da federação, mesmo sem o consenso de todas as entidades, ele decidiu colocar. Então, havendo assim, a gente sabendo através da nossa assessoria, a gente convocou os produtores, a base mesmo se manifestou, os produtores da região centro-oeste, da região sudoeste, da região norte, todos os produtores, tínhamos mais de 400 produtores na Assembleia. Resolveram então a manifestar contra mais esse aumento, mais essa taxa. Por quê? Porque nós, o Gil e Calazam, o sistema produtivo, ele já vem sofrendo alguns desgastes. O ano passado, no início, nós ajudamos a aprovar o Fundo dos Transportes, está resolvendo parte das rodovias, mas há ainda muitas rodovias ainda esburacadas, rodovias sem condição de tráfego. Então isso tudo nos une aí a não deixar que isso aconteça mais uma vez. Não deixar que, às vezes, o produtor paga, sacrifica, fica sem competitividade e essas taxas ainda podem onerar. E mais outra, energia elétrica. No setor urbano, a gente acompanha uma grande dificuldade. Imagina no setor rural, que demora às vezes 2, 3 dias para uma religação, que tem lá seu tanque de expansão de leite, que tem a sua integração de suína, a sua integração de frango. Então é uma dificuldade, é onde juntou todos os setores, tudo que está envolvendo o Estado, e o produtor não aguenta mais. Fala, nós não aguentamos mais, eu acho que isso nós temos que fazer. A federação está com um projeto estruturante para o Estado de Goiás, não somente em cima da defesa, nós sabemos a importância da agrodefesa, ela é muito importante para a qualidade de nossos alimentos. Vocês bem sabem, a população sabe, que nós somos exportadores de alimentos, somos grandes produtores de alimentos, mas a agrodefesa somente, ela já está funcionando da altura que os outros setores não estão funcionando. Então a gente acha melhor um projeto estruturante, aonde envolve a pesquisa, onde envolve a assistência técnica, no campo, a extensão de base. Imagina só, pelo dado do Ministério da Agricultura, Goiás é o último estado em extensão de base e assistência técnica. É a Emater mais fraca do Brasil. Então isso é um absurdo a gente ver, sendo que nós temos aí 60 mil produtores ainda no estado, nas classes D e E, que estão em prejuízo, estão abaixo, estão com renda negativa. Então são situações que essas pessoas, esses produtores seriam afetados também com essa taxa, porque essa taxa, esse aumento de taxa, seria não somente no grande, não somente no médio, mas em todos os produtores. Então foi essa a decisão da federação, juntamente com todos os mais de 100 mil produtores, representados aqui pelos seus presidentes de sindicatos, cooperativas, associações, foram que levou ao pedido que o governo retirasse esse item G do projeto 188 de pauta, para que fosse novamente tentado uma negociação para o próximo ano. Bartolomeu, a retirada desse projeto dá um fôlego ao setor para discutir melhor o assunto. Caso fosse aprovado, haveria possibilidade, inclusive, de aumento de preços ao consumidor? Sim, certamente. Nós teríamos aumento. O boi, por exemplo, hoje se paga 50 centavos para levar ele para o abate.
por cabeça, por unidade. Ia passar para R$ 1,50 a unidade, a cabeça. Então ia aumentar 3 vezes mais, quase 300%. O transporte de animais, que não é cobrado atualmente, estavam inserindo essa nova taxa, aonde todo o transporte pagaria. Se você fosse tirar seu gado de um passo para levar para o confinamento, você pagaria. Depois, se você levasse ele para o leilão, você pagaria de novo. Se você trouxesse ele de novo para da sua propriedade e depois para o abate, às vezes iria pagar 4, 5 vezes. Certamente isso iria aumentar para o consumidor também, que a gente quer um alimento saudável, de qualidade e barato na mesa do nosso brasileiro, na mesa do nosso povo, né, Gil? Verdade. Bartolomeu Braz, vice-presidente institucional da FAEG, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia a todos, e nós da Federação sentimos orgulhosos em participar com vocês aí. Um abraço. Ok, conversamos então com o Bartolomeu Braz, vice-presidente institucional da FAEG, explicando pela representação na Assembleia Legislativa do item G do projeto de lei que previa o aumento das taxas sanitárias dos serviços da agrodefesa. Agora são 7h40. Funcionários da maternidade Nascer Cidadão, localizada no setor Jardim Curitiba 13, em Goiânia, ficaram surpresos com a coincidência do nascimento de um bebê nesta quarta-feira. Pedro Henrique Almeida Rodrigues nasceu de parto normal exatamente às 12h12 de ontem, dia 12/12 de 2012. A enfermeira Luciana Moreira Santos conta que todos que participaram do procedimento ficaram emocionados. 7h41. OVG orienta prefeituras no Congresso Goiano de Municípios e anuncia entrega de brinquedos no interior. Durante o primeiro Congresso Goiano de Municípios, que termina hoje no Centro de Convenções da capital, a OVG orienta as prefeituras sobre como ter acesso a programas sociais e benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás. Durante o evento, que conta ainda com a participação de outros órgãos do Estado, a OVG divulga critérios e processos de cadastro e solicitação junto às áreas de Assessoria de Apoio aos Municípios, Casa do Interior e Bolsa Universitária. De acordo com o coordenador-geral da OVG, Afrânio Gonçalves, a ideia é atender principalmente os novos prefeitos que tomam posse em janeiro. É uma oportunidade muito boa para que os prefeitos, os vice-prefeitos, as primeiras-damas, os vereadores, os secretários de assistência social, é uma oportunidade muito boa para que eles se inteirem das ações da OVG, para que eles possam participar de todas as ações promovidas pela OVG. A OVG anunciou ainda a distribuição de brinquedos no interior. Segundo Afrânio Gonçalves, essa ação vai tornar mais alegre o Natal das crianças pobres no estado. 1 milhão de brinquedos vão ser distribuídos entre os dias 18 e 23 de dezembro. No interior, essa distribuição será feita entre os dias 18 e 22. E na capital, vai ser na Praça Cívica, no dia 23, a partir das 8 horas. Além de distribuir os brinquedos, nós vamos distribuir para as crianças uns lanches. Nós vamos ter ótimos shows com Maria Cecília e Rodolfo, com Israel Novaes e Patati Patatá. O coordenador da OVG, Afrânio Gonçalves, informou ainda que a organização quer contribuir com os processos de gestão na área social dos municípios. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em Goiânia, 7h43. A seguir, as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Algum motivo você tem para fazer o que está fazendo agora. Pode ser uma promoção no trabalho, um diploma, um casamento ou o nascimento de um filho. A verdade é que para cada homem há sempre um grande motivo para continuar vivo. Seja qual for o seu, pense nele e cuide da sua saúde. Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. Chega o fim do ano e a vida fica mais iluminada. Mas o que poucos percebem é que a luz mais importante acende é dentro da gente. E como mágica, ela toma as ruas, ganhando e dando vida. Uma luz que nos aproxima, uma luz que transforma, que nos enche de esperança e que nunca se apaga enquanto existirem razões para acreditar. Uma luz que vem do coração, brilha nos olhos e irradia pelos sorrisos. Uma luz que nos faz ser únicos e ao mesmo tempo tão iguais. Faça essa alegria brilhar o ano inteiro. Show de Natal OVG. Venha se emocionar com a decoração especial. Aldeia do Papai Noel, presépio e cantatas de Natal. Show de Natal
na Praça Cívica. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. O Corinthians confirmou ontem o favoritismo e ganhou do Al-Ahly por 1-0 na estreia do Mundial. Diante do adversário egípcio ontem em Toyota, a vitória corintiana foi sofrida e veio com gol do atacante peruano Guerreiro aos 29 minutos do primeiro tempo. Agora o time brasileiro disputa a decisão do título domingo contra Chelsea da Inglaterra ou Monterrey do México, que se enfrentam logo mais às 8h30 da manhã com informações aqui na Brasil Central com o Escrete de Ouro. Agora são 7h45. Depois de 2 anos e meio afastado do futebol, Dunga foi apresentado nesta quarta como novo técnico do Internacional. O capitão do Tetra dirigiu a seleção brasileira entre 2006 e 2010. O contrato com o Inter é válido por 1 ano. Lembrando que Dunga fracassou com a seleção brasileira na Copa do Mundo da África em 2010. Jogo de futebol com famosos quer incentivar a solidariedade entre goianos. Ingresso será 2 quilos de alimentos não perecíveis. Uma partida de futebol promete oferecer um Natal mais digno a inúmeras famílias goianas. É o jogo Craques Natal Solidário, que terá o confronto entre os times do piloto de Fórmula 1, Felipe Massa, e do cantor Leonardo. O secretário de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, um dos organizadores do evento, afirma que a meta é a arrecadação de alimentos. Os alimentos arrecadados serão destinados à OVG e à Fundação Jaime Câmara. E as duas instituições beneficiarão as diversas entidades ao redor do estado para que sejam beneficiadas neste Natal. O público poderá conferir a atuação em campo de personalidades como Cristiano Araújo, de Paulo e Paulino, Jorge Mateus e o atleta de futsal Falcão. Todo o produto arrecadado será doado a entidades sociais da cidade, explica Alexandre Baldi. E a população que puder participar desse momento de entretenimento, de lazer, troque 2 quilos de alimento pelo ingresso no próprio estádio da Serrinha ou nas lojas Novo Mundo. Então, para nós seria um enorme prazer poder trazer esse momento de lazer e ajudar as pessoas carentes nesse Natal. O jogo beneficente acontece na próxima terça-feira, dia 18, às 8 horas da noite, no estádio da Serrinha. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Goiás está próximo de acertar com o patrocinador Master em suas camisas. Alguns integrantes da diretoria do Goiás, entre eles o presidente João Bosco Luz, os vices Sérgio Rassi e Adriano Oliveira, estiveram ontem à tarde em Brasília. Reunião com a alta cúpula diretiva da Caixa Econômica Federal, que pode ser um dos patrocinadores do Goiás para a próxima temporada. As bases financeiras do contrato já estão praticamente acertadas. O que atrapalha o Goiás para oficializar essa parceria com a Caixa Econômica Federal, que deve ser a principal patrocinadora do Goiás em 2013 e 2014, é a questão dos tributos federais. O Goiás tem dívidas com a Receita, várias dívidas com a União, porque deixou de recolher impostos federais de 2007 a 2009. Essa dívida, segundo a própria diretoria, é em torno de 50 milhões de reais. Mas o departamento jurídico está em negociação com a Receita Federal para conseguir o parcelamento dessa dívida. E a partir do momento que conseguir o parcelamento, o Goiás passa a ter acesso à certidão negativa e com a certidão negativa poderá oficializar a parceria. A princípio, por 2 anos de contrato com a Caixa Federal, o Goiás receberá 7 milhões e 200 mil reais. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h48. Atlético espera aclamar a Valdivino de Oliveira na presidência para anunciar contratações. Jogando ontem à tarde no Rio Grande do Sul pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético empatou com o Coritiba 1-1, gol de Mahatman. Além deste jogador, Luciano e também Rafael irão compor o elenco de profissionais do Atlético para 2013. A diretoria encontrando dificuldades com relação a acertos com jogadores, principalmente que atuaram em clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, aclamação do presidente Valdivino de Oliveira, e aí a tendência que pelo menos 5 nomes sejam divulgados. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio.
Zagueiro, ex-titular do Atlético, deve ser o primeiro reforço do Vila Nova. A diretoria do Vila deixou tudo acertado com o zagueiro Gilson. O jogador está apalavrado com o Vila Nova e deve assinar contrato já na próxima semana. Gilson seria o primeiro reforço do Vila, deslumbrando a disputa do campeonato goiano da próxima temporada. O início, dia 20 de janeiro, contra o time do Rio Verde, no sudoeste do estado. A diretoria também mantém contato com um atacante que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e já vestiu a camisa do Coritiba. No entanto, a diretoria não quis divulgar o nome desse jogador. Na próxima semana, o Vila já começa a trabalhar forte fisicamente, visando 2013. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h50. O São Paulo disputou apenas o primeiro tempo da decisão da Copa Sul-Americana. Após fazer 2-0 e ver o rival argentino Tigre desistir do retorno, o clube tricolor foi declarado campeão da competição continental pela primeira vez em sua história. Lucas e Osvaldo foram os autores dos gols. Depois do encerramento do primeiro tempo, o meio-atacante Lucas mostrou um algodão ensanguentado para o lateral esquerdo Orban, da equipe argentina. Foi o suficiente para o começo de uma confusão generalizada que só foi controlada com a ida dos atletas para os vestiários. O São Paulo retornou ao gramado, mas os jogadores do Tigre não quiseram reiniciar o jogo. Eles alegaram que sofreram agressões dos policiais militares. A espera durou cerca de meia hora até a arbitragem decretar o fim da final e o título para o clube brasileiro. Às 7h51 do Esporte é o que há. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central, comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Divulgação do PIB dos municípios goianos confirma crescimento acima da média nacional, mas revela concentração de riquezas em apenas 10 deles, colocando em evidência as diferenças regionais. O estudo do Produto Interno Bruto de Goiás em 2010 acaba de ser consolidado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O levantamento apurou que os municípios mais ricos respondem por 60% do PIB do estado, com 58 bilhões e 835 milhões de reais, frente ao total de 97 bilhões e 575 milhões em todo o estado. Pela ordem, Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Catalão, Senador Canedo, Itumbiara, Jataí e São Simão aparecem nas primeiras posições. Águas Lindas, na região do entorno de Brasília, tem a menor renda per capita do estado e Alto Horizonte, na região norte do estado, tem a maior, ocupando também o 7º lugar no ranking nacional. A chefe de gabinete de gestão do Instituto Mauro Borges, Lilian Prado, destaca o desempenho de Cristalina na produção agropecuária, que é o primeiro lugar em Goiás e no Brasil. E o PIB de Anápolis, que cresceu mais de 2 milhões de 2009 para 2010, mas chama a atenção para a necessidade de ampliar a participação dos municípios mais pobres. Ao comparar, as regiões, a gente vê que, por exemplo, o Noroeste goiano, o Nordeste goiano, eles têm uma participação muito pequena, O Nordeste chega a participar com 1,4%, Então ele sempre é alvo, dessas políticas públicas. A atração de investimento tem que levar em consideração essas regiões para chamar o empresário. O empresário, logicamente, ele quer se instalar em regiões onde estão as terras férteis, a matéria-prima, a logística, Então o governo tem que melhorar a logística do estado, oferecer outros benefícios ao investidor para que ele invista nessas áreas menos desenvolvidas do estado. O chefe do gabinete adjunto da Segplan, coordenador do Instituto Mauro Borges, Júlio Pascoal, comemora os resultados gerais, mas defende a necessidade de interiorização para diminuir as desigualdades regionais. Se o município tem uma riqueza agregada menor, significa o quê? Que o índice de participação dele no ICMS é 0,00 a perder de vista. Certo? Então, na medida que eu diminuo a participação dos 10 e aumento a participação
dos 236, isso significa o quê? Que na cota do índice de participação dos municípios no ICMS, eles vão sobrar mais recursos para eles atenderem as demandas na área da educação, da saúde, da segurança, que de uma certa forma vai melhorar a condição de vida. Porque não adianta eu aumentar a produção e não distribuir renda. Então esse é o papel do governo Marconi e da equipe econômica liderada pelo secretário Vec, no sentido de quê? De que a gente aprofunde a questão da interiorização, tendo como âncora o quê? Tanto o subsídio financeiro quanto o subsídio fiscal. Agora, isso não acontece por osmose, isso é preciso que tenha a parceria do município com o governo. O PIB dos municípios é calculado e divulgado anualmente em parceria do IBGE com órgãos de estatística dos estados. Em Goiás, a parceria é realizada com o IMB Segplan. Os números da economia municipal são importantes principalmente para os gestores dos municípios, mas também para estudiosos, pesquisadores e potenciais investidores. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h55 e agora há pouco nós conversamos com o vice-presidente institucional da FAEG, Bartolomeu Vaz, que citou a Emater no caso do adiamento da votação do projeto que altera as taxas da agrodefesa. Para falar sobre o assunto está conosco o presidente da Emater, Luiz Humberto de Oliveira. Bom dia. Bom dia. Presidente, como a Emater ajuda o produtor goiano? Olha, a Emater, ela está à disposição de todos os produtores, mas principalmente atende o agricultor familiar e o pequeno, né? Nós hoje estamos em 222 municípios dos 246. Quando nós assumimos a Emater do governo Marconi, a Emater tinha um convênio com 84 municípios goianos. Hoje são 211 municípios conveniados. É uma parceria forte com os municípios para que a gente foque Estado e município dentro de um só princípio, num só objetivo de fazer transformação nesses municípios, apoiando esses produtores para que eles possam produzir riqueza e melhorar sua qualidade de vida. Agora, a FAEG fala que esse adiamento vai dar um fôlego para que possa ser discutido um projeto estruturante para o setor agropecuário no Estado. Como a Emater vai participar dessa discussão? Olha, nós, através de um decreto do governador Marconi Perillo, foi feito um grupo de trabalho no qual participou a FAEG, participou também a FETAEG, a Secretaria da Agricultura e a Emater, aonde nós fizemos proposições que dá à Emater mais agilidade e maior abrangência. Veja bem, o governador Marconi Perillo tem dado todo o apoio para que a Emater preste um bom trabalho aos produtores. Nós adquirimos agora 175 veículos numa só conta, o que é inédito na assistência técnica e extensão rural no estado de Goiás, que nunca aconteceu. Compramos 250 novos computadores para que os técnicos possam ter equipamento de última geração. Estamos reequipando todos os escritórios da Emater. O governador tem dado todo o apoio para que nós possamos atender os produtores goianos. Nós aumentamos em 30% o nosso número de atendimentos em relação à gestão anterior. Quer dizer, a Emater hoje já se encontra em situação completamente diferente e cumprindo o seu papel de fazer com que o produtor tenha renda. Esse que é importante, tenha qualidade de vida, né? Esse é o nosso papel. Luiz Humberto de Oliveira, presidente da Emater, empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Goiás. Obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, obrigado. Obrigado, Luiz Humberto de Oliveira, falando então que a Emater presta toda a assistência técnica e de extensão rural aos produtores no estado de Goiás. Agora são 7h59.
Está terminando mais uma edição de O Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Gil Bonfim e José Calazans. Redação e edição, Ada Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Altair José. Central técnica, Renata Borges. Gerência do Sistema de Rádio, Suede Barbosa. Direção de Teleradiodifusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, José Calazans. Bom dia, Gil. Até amanhã e bom dia. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.